Irmão e irmã, vamos iniciar a nossa meditação desta quarta-feira, dia 20 de abril. Estamos hoje na quarta-feira da oitava semana da Páscoa, ou melhor, da oitava da Páscoa, na oitava semana. Quarta-feira da oitava da Páscoa. Você sabe que estamos vivendo esse período maravilhoso, esse tempo da Páscoa. Estou insistindo sempre com isso. E durante esse período de Páscoa, vamos ver de vez em quando, sobretudo nessa semana, sendo cantado aquele Salmo 117 que diz o seguinte: Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Que dia é este? É um dia da semana, é um único dia. Este é o dia em que Jesus ressuscitou. Que neste ano foi exatamente este domingo que passou. Este domingo é o domingo por excelência. Dia da nova e eterna criação. Você achou que eu ia falar nova e eterna aliança, não é? Também. Mas é o dia da nova e eterna criação. Por que eterna criação? No princípio, houve a primeira criação. Quando Deus criou o céu, a terra, a luz, a água, as florestas, os animais, o homem, Adão e a mulher Eva e tudo que existe. Você conhece essa história. Deus criou tudo em 6 dias. Mas no domingo da ressurreição, que também é chamado de domingo da Páscoa, foi o dia em que Deus fez novas todas as coisas. Você já deve ter lembrado, você deve lembrar daquele canto que diz: Eis que faço nova todas as coisas. Domingo da Páscoa, que foi domingo passado, é esse dia. Toda a criação foi renovada. Eis que faço novas todas as coisas. Portanto, a Páscoa de Jesus não pode ser vista como uma reanimação do seu corpo que estava morto. Isso aqui é uma coisa muito séria que você precisa compreender. A ressurreição de Jesus não significa uma reanimação de um defunto, de um morto. Às vezes tem pessoas que dão parada cardíaca e os médicos ou as pessoas da área de saúde vão ali e fazem aqueles exercícios no peito, no tórax da pessoa e ela continua viva, volta a viver mais ou menos. Alguns chamam aqui de ressurreição, não é isso não. Aquilo é uma reanimação. Ao invés de nós acharmos que Cristo foi reanimado, o corpo de Cristo, aquele corpo foi reanimado, de jeito nenhum. Ao invés disto, devemos entender a Páscoa de Jesus como ressurreição e não uma reanimação de um corpo morto. Não é uma reanimação de um corpo morto. Mas o que é ressurreição? Ao invés de falar logo o que é ressurreição, vamos entender o seguinte. Muitas pessoas confundem ressurreição
com reanimação, mesmo quando morre uma pessoa nossa. Tem algumas mensagens que são dadas para a família do morto. Costuma-se falar que aquela pessoa morreu, mas ela vai ser reanimada. Não, quem morreu, morreu. Ela vai ser ressuscitada. Não devemos confundir reanimação com ressurreição. Vamos lembrar aqui do seguinte: quando Deus chamou Lázaro, aquele amigo de Jesus que tinha morrido, já tinha sido enterrado, colocado lá na caverna. Quando Jesus chamou Lázaro para regressar vivo do sono da morte, Jesus estava fazendo o quê? Reanimando Lázaro. Lázaro, a gente chama de ressurreição de Lázaro, mas aquilo era uma reanimação. Claro que, tendo voltado ao mundo dos vivos, aí talvez eu até uma pergunta: por que a ressurreição de Lázaro não é uma ressurreição, foi uma reanimação? Porque ao voltar para o mundo dos vivos, Lázaro mais tarde voltou a morrer. Quem ressuscita não morre mais não. Lázaro voltou a morrer. Claro que, tendo voltado ao mundo, ele viveu, foi até um centro, um ponto de admiração de todas as pessoas. Esse homem teve morto, teve enterrado, mas aquilo foi uma reanimação. A morte é um traço típico de nossa condição humana nesse planeta provisório. Não podemos suprimir a morte. Suprimir significa: não tem jeito de nós tirarmos a morte, acabar com a morte assim, tirar a morte do mundo. Tudo passa pela morte. Os humanos, os animais, as aves, as plantas, tudo vai morrendo. Não é possível suprimir, por fim, a morte. Não tem jeito assim não. Tem que passar pela morte. E quando a morte definitiva. Ninguém fica sem morrer, ninguém. Mas em Cristo, olha que bonito agora, olha que bonito. Em Cristo nós somos vencedores da morte. Em Cristo nós somos vencedores da morte. A morte acontece, mas a gente vence-a. Não é que a pessoa deixa de morrer. Ele morre e vence a morte. Aí é a ressurreição depois. A morte é destruída pela pessoa, por causa do poder de Cristo ressuscitado. Então não é que eu vou deixar de morrer, porque a morte já não existe mais. Ela não vai existir mais para mim a partir do momento que eu morrer e vencê-la. A partir do momento que a pessoa morre, ela vence a morte, mas tem que passar por ela e vencê-la. Portanto, meu irmão, minha irmã, ninguém fica sem morrer, mas ninguém precisa continuar morto. Uma coisa é você morrer, a pessoa morrer. Outra coisa é ela continuar morta. Ninguém precisa e nem pode continuar morto. Não porque terá seu corpo reanimado. Não é porque seu corpo vai ficar reanimado, vai voltar com o mesmo corpo. E sim, porque será ressuscitado. Morre e ressuscita. O Papa Bento XVI nos ensina uma coisa muito interessante e importante para a nossa fé. Ele afirma em um dos seus livros que não nos interessaria de forma alguma se Jesus tivesse sido apenas reanimado depois da sua morte, se o seu corpo fosse até somente reanimado. Isso não ia ser interessante para nós. Por quê?
porque senão a nossa fé seria vã e Jesus teria mentido para nós e não seríamos salvos. Se a ressurreição fosse apenas milagre de reanimação de cadáver, isso significaria que a ressurreição de Jesus foi apenas uma reanimação do seu corpo. E isso não é verdade. A ressurreição de Jesus não foi uma reanimação do seu corpo. A ressurreição de Lázaro, temos outras pessoas além de Lázaro, aquele jovem filho daquela viúva lá de Naim, você já deve ter lembrado daquela narrativa. Também aquela filha de Jairo. Essas, sim, foram reanimadas de cadáver, foi reanimação de cadáver. De fato, essas pessoas foram ressuscitadas por Jesus, mas elas voltaram à vida que tinha antes. Porém, depois, tanto Lázaro quanto o jovem de Naim e a filha de Jairo morreram novamente. Por isso, elas tinham sido reanimadas. Quanto à ressurreição de Jesus, é uma verdadeira ressurreição. Mas como, então, mostraremos ao mundo que Jesus não é um cadáver reanimado? Esse é o grande problema. Muitas pessoas misturam as coisas, não têm essa clareza, essa visão aberta. E pressupõe, inclusive, que tem pessoas me ouvindo e ficando escandalizadas por eu falar isto, que a ressurreição de Jesus não foi uma reanimação de corpo, mas é uma questão de inteligência, de aprofundamento. Para o mundo acreditar que Jesus ressuscitou e que Ele vive no meio de nós, isto vai depender do nosso testemunho de cristãos que foram ressuscitados com Cristo. A ressurreição de Cristo garante o nosso testemunho. Você está compreendendo esta reflexão? Se as pessoas não virem em nossas vidas algo diferente, se elas não virem em nós atitudes novas e nem verem nosso rosto cheio de alegria, se eles não ouvirem de nós palavras de misericórdia, se as pessoas não virem em nós famílias renovadas, elas jamais vão acreditar que Jesus vive e que Ele vive em nós. Quando Jesus fala de ressurreição, Ele se refere a uma realidade que transpõe, isto é, que vai além dos limites estreitos da nossa existência histórica nesse mundo. Preste atenção, meu querido, minha querida. Você, quando chegar ao fim de sua vida, você vai morrer e vai vencer a morte. Como é que vence a morte? Com a ressurreição. Aí pronto. Você não vai voltar a ter essa vida que teve aqui. Senão seria só reanimado. Mas você vai ter a vida em plenitude. Tem uma meditação que estou preparando só para falar na vida em plenitude. Tudo que nós desejamos é essa ressurreição. Tudo que nós mais precisamos é dessa ressurreição. Irmão, irmã, infelizmente, existe um certo risco de muitas pessoas achar que a ressurreição vem de uma vez só no final da vida. Quantas pessoas estão aí achando que o outro vai ressuscitar só depois que morrer? Além de confundir isso com reanimação, também vai empurrando a ressurreição para o final da vida. Para alguns até pode ser assim mesmo, eles não buscam a ressurreição no decorrer da vida. Mas para quem vive em verdadeira comunhão com Deus aqui nesse mundo, a ressurreição já deve ir acontecendo no decorrer da vida. A ressurreição sua, minha, de todos nós, já devia estar acontecendo aos poucos. Nós já vamos vencendo todas essas coisas que pertencem ao sistema de morte.
Quando nós vamos abrindo mão, vamos superando, vamos tirando da nossa vida aquelas coisas que só servem para nos matar, isso já é um começo de ressurreição. Temos de tirar da nossa cabeça essa visão ingênua, minúscula, de que a ressurreição é só uma coisa final ali quando a vida acaba. A ressurreição devia de ir acontecendo no decorrer de nossa vida. E disso aí você pode ter certeza, não é invenção minha não, a Bíblia nos garante isso. Dirigindo-se a Marta, que era irmã de Lázaro, Jesus afirma categoricamente o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. É em Jesus que começamos a vida eterna. Também vai ter uma meditação para falar só de vida eterna. Mas a vida eterna é inaugurada. Sabe quando é que a gente recebe essa vida eterna? A porta que se abre para a vida eterna, esse início de vida eterna? No dia do batismo. No seu batismo. Você não recebeu toda ela de uma vez. Aí você vai progredindo nela. Seus pais, seus padrinhos que têm essa missão, e toda a comunidade vai ajudando você a acolher esta vida eterna que você recebeu no seu batismo. Em Cristo permanecemos vivos além da morte. Olha que lindo, não é? A morte vem e acaba com tudo da gente. Mas você mesmo, o seu eu, o seu ser, você lembra que já conversamos sobre isso? Você vai vencer toda aquela coisa da morte por causa de Jesus. Pois com a morte e ressurreição de Jesus, a morte perdeu o seu poder. A morte pode destruir. Li uma vez um livro de Deleuze, ele diz que a morte só leva da gente aquilo que nós não entregamos antes de morrer. Se você entregar, a morte vai simplesmente ser um momento de purificação sua. Irmão e irmã, a gente tem que ter coragem para poder enxergar isto. Para ser considerado a verdadeira ressurreição, é preciso que a pessoa morra e ressuscita para viver uma outra forma de existência. Por isso que eu disse que a ressurreição não é uma reanimação do corpo para viver a vida, dar continuidade à vida que já tinha aqui. Nessa semana tem um evangelho em que as mulheres foram até o sepulcro encontrar com Jesus e abraçaram os pés de Jesus. Jesus disse: não me abraça, não toques em mim, eu ainda não voltei para o Pai. É tão forte, né, meu irmão, minha irmã? Você vai ter uma vida diferente, uma vida de ressuscitado plenamente, a vida eterna, a vida em plenitude. Nós, humanamente, usando só o raciocínio, só a cabeça, nós não compreendemos isso totalmente. Mas quando a gente usa o coração, usa a fé, aí a gente começa já a sentir essa vida plena na gente. Quem ressuscita com Cristo vai viver a vida em plenitude. Não ressuscita para poder voltar. Você não vai, depois que morre e ressuscita, você não volta para fazer esse mesmo caminho que você já fez. Você vai viver sim, como ressuscitado, vencedor da morte, sendo você mesmo. Você não vai ser uma outra pessoa, é você mesmo, recebendo seu corpo de luz, e viverá eternamente com Deus. Nós não seremos um morto reanimado, mas um ser humano ressuscitado em Cristo Jesus. A pessoa não voltará a viver como antes dela morrer. Ninguém volta a ser como era antes. Ela participará da vida de Deus. Será uma com Deus. Por isso, nunca mais ela vai morrer.
quem morre e ressuscita não morrerá jamais. Quem vive em mim e quem vive e crê em mim não morrerá jamais. Passa pela morte, será transformado. Aquilo que não vai ser necessário vai ficar por aí, vai ser desfeito, mas a pessoa viverá eternamente com Deus, ela mesma, de uma outra forma, de uma outra existência. Por isso, meu irmão, minha irmã, em Jesus ressuscitado, vivemos uma existência nova, uma nova forma de viver a vida. Você compreendeu essa mensagem de hoje? Vamos assim, ela foi quase uma aula, né? Mas vamos aqui pegar rapidamente uma síntese. Primeiro, todos nós, todo ser humano e tudo que existe que tem a vida vai ter que um dia passar pela morte. Passar pela morte não significa que você vai passar pela morte e vai reanimar e vai continuar depois da morte a vida que você tinha antes, não. Você vai passar pela morte, você vai vencer a morte, você vai destruir a morte por causa do poder de Cristo ressuscitado e vai viver uma outra vida, não um outro ser, mas uma outra forma, nem outra vida, outra forma de viver a vida. Você vai viver a vida de ressuscitado, a vida plena, a vida eterna com Deus. Esse mistério que nós queremos que você compreenda. Se você entender isso, você vai encontrar tanta paz para você viver o seu dia a dia. Você tem que ir superando tudo. Mas você já pode antecipar em parte a ressurreição. Isso que eu falei, estou aqui sintetizando, resumindo. Você já pode antecipando um pouco a sua ressurreição e vencendo as coisas e superando. Sempre superando, nunca deixar de superar. Nós temos essa capacidade porque acreditamos num Cristo ressuscitado. É preciso que você compreenda que você é destinado à vida eterna, à vida plena. Você tem isso como uma destinação. Você vai chegar a esse ponto. Você compreendeu? A gente morre. Não, ninguém escapa-se da morte, mas não permaneceremos mortos. Não é porque o corpo será reanimado. Esse corpo será desfeito, mas receberemos um corpo de luz e viveremos como ressuscitado em Deus. Vamos viver em Deus, com Deus, para Deus. Claro que enquanto estamos atravessando esse mundo, devemos dar testemunho de que acreditamos nisto e que já somos capazes de antecipar essa vida eterna, não de maneira plena, mas dentro das nossas realidades, já viver como cidadão da eternidade. Querido irmão, querida irmã, eu tenho certeza que você prestou muita atenção nesta meditação de hoje. Se ficou algum ponto em dúvida, escuta essa mensagem mais uma, duas ou três vezes. Você vai fazendo isso com Deus e Deus vai te ajudando. Deus vai te ajudando a ser esclarecido, a ter uma visão iluminada, uma visão aberta dessa realidade. Vamos agora à pergunta. Irmão e irmã, você que está vivendo nesse mundo, participando desse mundo, construindo esse mundo, você tem aquela certeza de que um dia você vai vencer a morte? Você conseguiu compreender que quando a gente morre, a gente ressuscita? Significa que você vai começar a viver uma vida que não terá mais morte.
Ficou claro para você a diferença entre ser um corpo reanimado e uma pessoa ressuscitada? Você toma cuidado, porque existem muitas visões religiosas que não compreendem disso e fica colocando coisas mal explicadas na nossa cabeça. Compreenda bem isso. Mergulhe-se nesse mistério. Não deixe essa Páscoa ser apenas um período de calendário, um período de tempo, mas que seja essa verdade que você começa a vivenciar de maneira profunda. Vamos agora rezar a Deus. O que você quer pedir a Deus hoje, nesta quarta-feira? Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Receba agora a bênção especial desta quarta-feira. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias, bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.